Viajamos até o Tour de France para ver a equipe Visma usar o único rolamento de esferas cerâmico híbrido da Jotec. Sou Pat Courtney da Jotec e hoje vamos falar sobre rolamentos de esferas radiais de sulco profundo. Rolamentos de esferas radiais de sulco profundo, obviamente seu elemento rolante é uma esfera, então eles vão ter esferas. Eles vão ter o que chamamos de pista externa e pista interna. E todos esses materiais que acabei de mencionar, a esfera, a pista interna e a pista externa, serão feitos de aço 52100. Agora, a gaiola geralmente será feita de um aço de baixo carbono, que é a gaiola realmente não suporta nenhuma carga, então não será feita do mesmo material que as pistas e a esfera. Agora, as faixas de tamanho para rolamentos de esferas radiais de sulco profundo começam em cerca de 5 milímetros, então muito pequenos, até 500 milímetros, ou até mesmo alguns são maiores do que isso. E para que são projetados esses rolamentos? Quando falamos de rolamentos antifricção, uma das características é o tipo de carga que ele vai suportar. Então, um rolamento de esferas radial de sulco profundo é projetado para suportar basicamente um tipo médio, o que chamamos de carga radial média, e em seguida uma leve carga axial ou uma carga axial leve, que é o eixo querendo passar pelo rolamento desta forma. Agora, a que se refere o sulco profundo? É, na verdade, a pista. O que está guiando a esfera dentro do rolamento? E assim, esse sulco basicamente captura a esfera dentro deste rolamento. Esse sulco profundo permite algum desalinhamento, certo? Mas também mantém o rolamento unido. Bem como características de desalinhamento, outra coisa boa sobre um rolamento de esferas de sulco profundo que o torna meio único é que ele é simétrico. Então não importa de que maneira eu instalo este rolamento. Muitas vezes vamos pressionar este rolamento em um eixo e então não importa de que maneira colocamos esse rolamento. Agora, muitos rolamentos não são simétricos, então isso é uma característica um tanto única. Outra característica importante dos rolamentos de esferas de sulco profundo é que eles podem ser selados. Então, um rolamento selado parece algo assim, onde você tem uma vedação de borracha. Ou pode ser blindado, então parece assim. Agora, você não pode fazer isso com a maioria dos produtos do tipo esferas e rolos. Então é isso que torna os rolamentos de esferas de sulco profundo capazes de selar. Agora, se conseguimos selar, isso também significa que podemos colocar graxa lá dentro, assim podemos lubrificá-lo também, e a graxa ficará dentro do rolamento. Então, quando falamos sobre rolamentos selados versus rolamentos blindados, lembre-se, um selo significa que estamos realmente selando, então há contato real. Assim, a borracha está realmente em contato com o anel interno, o que vai gerar muito calor e atrito, mas também vai selar completamente o rolamento. Agora, um rolamento blindado. Há, na verdade, um pequeno espaço aqui, então não há contato. Como você pode ver, eu posso realmente girar este rolamento livremente, como faria com um rolamento aberto. Então isso ainda mantém a graxa muito bem, mas não o sela contra poeira e partículas finas. Então ainda vai permitir, você sabe, ainda vai permitir que partículas finas entrem, mas vai manter a maioria das pedras e das coisas grandes fora. Então, quando olhamos para produtos selados versus protegidos, obviamente as classificações de velocidade serão diferentes. Assim, a classificação de velocidade para um produto protegido será a mesma que a de um rolamento aberto, porque não há contato. Novamente, a maioria dos outros tipos de rolamentos, de rolos e de esferas, eles não têm selos. Então você tem que encontrar outra maneira de manter o lubrificante dentro do rolamento. Com rolamentos de esferas de sulco profundo, você também pode colocar o que é chamado de anel de retenção. Agora, um anel de retenção é, cortamos um sulco no diâmetro externo do rolamento e colocamos este anel colapsável. Para que serve esse anel? Bem, colocamos esse rolamento dentro de um alojamento, então o dispositivo em que ele está inserido, e dentro desse furo do alojamento há um sulco. E assim podemos realmente empurrar esse rolamento para dentro, esse anel vai comprimir e depois se abrir dentro desse sulco, dentro do alojamento. E isso trava o rolamento no lugar. E é com uma característica muito única para rolamentos de esferas de sulco profundo. Normalmente você não consegue isso com nenhum dos outros tipos de rolamentos. Algumas das outras coisas que podemos fazer com ele, podemos usar esferas de cerâmica em vez de aço. Então, essa é uma esfera de cerâmica em comparação com uma esfera de aço. A cerâmica é interessante no sentido de que, ela não permite que a eletricidade passe por ela. É um produto isolante, é um material isolante. E por que isso é importante? Bem, quando expomos rolamentos à eletricidade, se a eletricidade passar, se uma corrente passar pelo rolamento, então ela destruirá o rolamento. Ela realmente arrancará pedaços de material da pista. E o rolamento falhará prematuramente. Portanto, ao usar esferas de cerâmica, nós realmente isolamos o rolamento. Não permitimos que a eletricidade passe. Muito importante em projetos de turbinas eólicas nos geradores e, novamente, em aplicações de alta tensão. Agora, oferecemos este produto em precisão, maior precisão? Sim, mas não é muito popular.
Então isso é o que é um rolamento de esferas de sulco profundo, um rolamento de esferas radial de sulco profundo. Por que usar um rolamento de esferas radial de sulco profundo? Bem, é o rolamento mais popular do mundo. Então, mais de 50% dos rolamentos de produtos que existem serão rolamentos de esferas radiais de sulco profundo. E porque são tão populares, mantém o custo baixo por causa do número de concorrentes e também por causa da quantidade de quanto produto há. Então, eles são de alto volume, o produto é feito em alto volume. Agora, o que também é popular é que ele tem uma ampla gama de tamanhos. Outro motivo para usar um rolamento de esferas de sulco profundo é porque você pode selá-lo ou blindá-lo. E assim, se você quiser um rolamento totalmente integrado, que tenha a graxa e seja lubrificado para a vida toda, então quando selamos um rolamento e colocamos lubrificante nele, esse rolamento será selado. Ele vai operar até se desgastar. Então, ele tem que operar por toda a vida útil. Então, uma vez instalado, está feito. Você não precisa relubrificá-lo. Você não precisa encontrar uma maneira de colocar lubrificação nele. Está selado para a vida toda. Essa é uma grande vantagem. A outra grande coisa que mencionamos um pouco antes é como é fácil de instalar. Então, porque é simétrico, esses rolamentos geralmente serão pressionados em um eixo. Então aqui está o nosso eixo. O que isso significa é que o furo deste rolamento será menor do que este eixo. Eu tenho o oposto aqui. Então, na verdade, vamos ter que forçar este rolamento no eixo, né? Uma vez que fizermos isso, esse rolamento vai realmente se prender ao eixo, porque o diâmetro interno deste rolamento é menor que o eixo. Então, ele vai agarrá-lo, porque vamos esticar esse anel interno para colocá-lo, seja aquecendo ou usando força física. E isso vai prender o rolamento no eixo. Realmente fácil de instalar. Outra vantagem dos rolamentos de esferas é que eles têm baixo atrito. Falamos sobre isso nos fundamentos dos rolamentos. Então, porque temos contato pontual, em vez de contato linear como teríamos com o rolo, certo? Esse contato pontual vai gerar menos atrito. Assim, os rolamentos de esferas geralmente podem operar mais rápido do que os rolamentos de rolos. Então, quando falamos sobre flexibilidade de design, porque tem uma oferta de produtos tão vasta. E o que quero dizer com flexibilidade de design? Então, esses dois rolamentos têm o mesmo tamanho de furo. Eles têm o mesmo tamanho de furo, mas veja, eles são diferentes no diâmetro externo. E, na verdade, são diferentes na largura. Certo, então temos 6 tipos diferentes de rolamentos de esferas que todos se encaixam no mesmo eixo, mas que terão uma largura e um diâmetro externo diferentes. Então, a oferta de produtos é enorme. Para um engenheiro de design, isso é ótimo, porque dá a esse engenheiro de design todo tipo de flexibilidade sobre o tamanho do rolamento que podem usar em uma aplicação. Então, onde são usados os rolamentos de esferas de sulco profundo? Eles são usados em toda parte. São os rolamentos mais populares, então você vai encontrá-los em motores elétricos, que é a aplicação mais popular, você vai encontrá-los em caixas de engrenagens, cubos de automóveis, há rolamentos de esferas no motor. Aplicações agrícolas como rolamentos de disco, colheitadeiras, transmissões de tratores e motores, há toneladas de produtos de consumo, como bicicletas, os mais populares, skates, patins, ferramentas elétricas, ventiladores. Então, em resumo, os rolamentos de esferas de sulco profundo, são de baixo custo, podem ser selados e lubrificados, fáceis de instalar, há uma enorme oferta de produtos, então você tem múltiplos tamanhos para escolher. Isso conclui nossa análise detalhada dos rolamentos de esferas de sulco profundo radial, o tipo de rolamento mais comum e versátil usado mundialmente. Fique atento para mais treinamentos sobre rolamentos da JTAC, anteriormente conhecido como COIL.